Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é Alex Cadilli, professor de História. E estamos em mais um episódio do Desenrola Professor. E hoje estaremos falando do período pré-colonial. É um período bem emblemático da nossa história. E para você que não é inscrito em nosso canal, não perca tempo. Vai lá e já faz a sua inscrição. História na Mente. Repetindo mais uma vez, História na Mente. E não se esqueça de curtir, ativar o sininho e compartilhar também, né? Ativar o sininho para que você seja sempre avisado das próximas postagens, evidentemente, né? E bora lá, vamos para mais um desenrola. Bom, vamos deixar de enrolação nesse momento, se me permite o trocadilho, né? Primeiramente, entender que o Brasil já fazia parte do projeto mercantilista de Portugal. E essa chegada de Cabral ao Brasil não foi sem querer, gente. Não foi mesmo. Foi proposital mesmo. Porque já havia um tratado entre Espanha e Portugal. Um desses tratados era o Tratado de Tordesilhas, que foi um tratado firmado entre Portugal e Espanha em 1494, que dividiria, olha só, hein, Portugal dividiria o mundo entre dois reinos ibéricos. Ou seja, parece que só existia Portugal e Espanha. E nesse tratado definiu limites de exploração entre portugueses e espanhol na América do Sul, a famosa 370 léguas a oeste do Cabo Verde. E as terras descobertas a oeste pertenceriam à Espanha e as descobertas ao leste pertenceriam a Portugal. A consequência desse tratado foi que Portugal obteria terras no Atlântico Sul. Isso mesmo. Historiadores renomados, historiadores e arqueólogos, podemos dizer assim, insistem em dizer com documentos que comprovam isso, gente. Olha só, hein? Que no dia 26 de janeiro de 1500, Vicente Pinzón, Vicente Pinzón era espanhol, hein? Desembarcou em um local que batizou de Santa Maria de la Concepción. Ele descreveu esse lugar como é, o lugar mais lindo da vida dele. Ele chega a dizer que é dono de uma beleza invisível. Eu nem sei se existe essa palavra, hein? Depois comenta aí. Que seria o litoral do Nordeste do Brasil. A localização exata é motivo de debate entre estudiosos e arqueólogos, historiadores, já que alguns acreditam que trata-se do Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, e outros pensam ser a praia de Ponta Grossa, em Ceará. E aí vem aquela pergunta, né? Pergunta simples. Por que então ele não ficou com as terras? Eu acho que essa pergunta todo mundo faria, né? Por que ele não marcou as terras e falou, pronto, aqui é da Espanha e acabou, pronto, acabou. Eu vou te falar já, gente. Olha só, hein? Dois motivos básicos. Dois motivos básicos. É, Dois motivos. O motivo era que a frota dele era pequena, primeiramente. Ele tinha mais ou menos 4 navios. E vendo, por outro lado, Cabral, a esquadra de Cabral, era formada por 9 naus, 3 caravelas e uma naveta. E tinha mais. Cabral tinha mais de 1.200 pessoas com ele. Esse já era um motivo, né? O segundo motivo era que já existia o Tratado de Tordesilhas. Isso aí. Lembrando que olha só, gente, para afirmar aqui alguma coisa aqui, é muito complexo, né? Então, essa é uma versão alternativa, mas o que conta nos livros é sobre Cabral. Então, vamos a Cabral. E mais tarde, os reinos se uniriam, evidente, Espanha e Portugal, com a famosa e famigerada União Ibérica. Lembrando que a Espanha e Portugal foi governada por um só rei, gente. Eu vou explicar já já. A União Ibérica, que ocorreu entre 1580 e 1640, foi a unificação das coroas espanholas e portuguesas,
a partir da crise sucessória do trono português. E o engraçado é que essa crise de sucessão decretou o fim de uma dinastia, a dinastia de Aves, e coroou o rei Felipe II da Espanha como rei tanto de Portugal como da Espanha. Mas isso é um papo para outro desenrola. Então, voltamos para Cabral de novo. Aliás, voltamos de novo é meio redundante, né? Voltamos para Cabral. Cabral tinha uma missão ele tinha uma missão a cumprir. Essa missão era de visitar o local, tomar posse do que tinha oficialmente e depois voltar. Ponto. 2 anos antes de Cabral chegar ao Brasil, em 1498, Vasco da Gama havia chegado às Índias. Já tinha conquistado as Índias, Vasco da Gama. E ele realizava comércio de especiarias, com condimentos e temperos que geravam lucro ao mercantilismo português. E, porém, porém, o Brasil ainda não era colonizado. Ele não era colonizado com o sistema administrativo de Portugal. É por isso que nós historiadores, estudiosos, acostumamos dizer que de 1500 a 1530 se iniciou o período pré-colonial, o período pré-colônia, né? Onde o Portugal chega ao Brasil com os jesuítas e começam a fazer aquela história toda que sabemos. Se, é, e uma característica dessa época eram as expedições guarda-costeiras. Essas expedições eram para reconhecimento do território, onde vinham pessoas de fora também. Existiam pessoas que queriam também conhecer, conhecer essa terra tão amada que também e proteger de outros colonizadores. É isso mesmo. E esse período também começa, aliás, esse período ele também começa com a extração do pau-brasil. Era uma matéria-prima útil para a construção de casas, navios, além da brasalina. Sabe o que é brasalina, gente? É aquela cor vermelha, aquela cor vermelhada que tinha dentro da madeira, que servia para atingir os tecidos da época. Há quem diga que as primeiras extrações do pau-brasil foram dos franceses, os primeiros conflitos com os corsários franceses, que eram piratas, contratados para alguns serviços. A França estava interessada também na colonização do território e na exploração do pau-brasil, do Brasil, porque também geraria lucro para a coroa francesa. E eles não participaram do Tratado de Tordesilhas. E existe uma frase bem emblemática citada pelo rei da França, se não me engano é Francisco I, que é mais ou menos assim. Eu desconheço o Tratado de Adão que dividiu o Novo Mundo com Portugal e Espanha e deixou a França de fora. Olha que ele faz um trocadilho com a Bíblia e ele foi bem sarcástico, evidentemente, fez um trocadilho bem, bem bobo, na verdade, né? Porque o tratado foi assinado pela Igreja, Portugal e Espanha, porque Portugal e Espanha eram países bem católicos. E existia um interesse em cima disso, evidentemente, né? Então, muitos países, não só a França, começaram também a invadir o Brasil. E por isso, as expedições da Guarda Costeira eram bem mais ativas aqui no Brasil. Temos também os primeiros contatos com os nativos, os primeiros contatos com os índios, que foram esses contatos, eles tinham sempre algo de cunho exploratório, onde os portugueses tentavam sempre se dar bem, eles tentavam sempre se dar bem em cima dos índios, aquela linguagem bem simples, né? Era uma troca, que foi batizada depois como o quê? Como o escambo. Olha só, hein? Os portugueses traziam suas cangalhas, tralhas, quinquilharias, não sei como você diz isso aí, mas sei que era um objeto de poucos valores.
Não tinha valor nenhum para eles, na verdade, né? Então eles traziam como subterfúgio para poder adoçar os índios, né? E os índios, coitados, levavam eles para expedições, ajudavam eles em várias partes, principalmente nas tradições do pau-brasil. Extrações, na verdade. Tradições é demais, né? Às vezes a língua enrola. Essas madeiras eram levadas para as feitorias, que já eram ponto de comércio, e assim já exportaria esses produtos para Portugal. E assim foi mais um desenrola, professor. Acabou, gente, acabou. Esse período, eles são bem curtos, para não te enfadar muito, entendeu? E é só para a gente trazer características dos processos da época pré-colonial. Ou seja, vai ter mais episódios onde vamos caracterizar outras coisas e deixar bem específico para que você, quando for estudar, você consiga fazer um mapa mental e conseguir guardar processos que ocorreram nesses períodos, né? Então, desde já agradeço a todos. E se te ajudou ou vai te ajudar em alguma coisa, não deixa de curtir e depois compartilhar. Valeu? Aquele beijo na sua mente, porque ela é responsável pelo seu conhecimento, hein? Fica com Deus e até.